Saltério é o conjunto dos salmos, dos 5 livros de salmos. E é chamado saltério porque era as orações dos judeus, era o louvor do povo de Deus, eram também as reclamações deles, né? Por isso tem aí os salmos imprecatórios, onde tem uma demonstração até de certa vingança de alguém, mas isso faz parte. É interessante que Deus fala através dos profetas, especificamente, diretamente. A irmã Geraldo está ali, né? Amém. Deus deu a lei, o Pentateuco, deu os livros da sabedoria, poesia, e aqui nos Salmos, que é poesia, Deus permite que o homem fale, e fale a ele suas queixas, seus problemas. E quem de vocês aqui, quando está precisando de uma palavra, não recorre ao livro de Salmo, não é verdade? Primeiro livro, Salmo. Está ali não? Salmo. Porque vai achar salmo para todas as necessidades, praticamente, né? Para cada situação que a pessoa encontra, vai achar. E foi Deus que permitiu, que proveu, usando pessoas em circunstâncias diversas e adversas, para produzir exatamente esse cabedal, essa coletânea para o nosso bem, né? Para o bem do seu povo, na história, e agora somos os beneficiados. Então, o Saltério, tendo 150 salmos dentro de 5 livros, esse é o que dá introdução a todos eles. E eu vi vários comentários, li também, mas eu fiquei assim muito interessado pelos os comentários dados pelo pastor Leandro Peixoto, né? Ele é de Goiânia, Goiás, né? Tenho muita consideração a ele, apesar dele não me conhecer, nem eu conhecer ele pessoalmente, né? Mas eu tenho aproveitado muitas coisas dele, inclusive vou usar o esboço que ele tem do Salmo 1, né? Eu achei fascinante, eu gostei muito, né? Vou usar e estou citando aqui, né? Vai ficar gravado, ele um dia vai saber que eu preguei e usei até o esboço dele aqui, né? Na nossa mensagem do Salmo número 1. Eu já falei um pouco sobre esse Salmo outra vez, na temática tríplice. 2 homens, melhor, não foi tríplice, foi quadrúplice, né? 2 homens, 2 caminhos, 2 vidas e 2 destinos. Isso, quando se prega evangelisticamente, faz muito sentido, porque tem 2 homens, o justo e o ímpio. Tem 2 caminhos e um vai no caminho do outro, né? Não deve. E a vida de um não é a vida do outro, tem diferença. Mas também o destino é diferente, porque lá no final diz que o caminho do ímpio perecerá, o do justo não, mas o caminho do ímpio perecerá. Eu vi essa frase quando eu me converti. Logo eu vi essa frase: 2 homens, 2 caminhos, 2 vidas, 2 destinos. Irmão Canindé, né? Lá em Currais Novos, ele é um pregador também, e ele citou uma vez, né? Isso, 2 homens, 2 caminhos, 2 vidas, 2 destinos. Aquilo grudou, pronto. Foi em 78. Beleza. Ei, faz alguns anos, né? Então, a gente pode ver aqui, neste salmo, essa introdução. E por quê? Porque Deus quis colocar o Salmo 1 e o Salmo 2 como cabeçalho introdutório do Saltério.
Por quê? Eu disse diversas vezes quando estávamos pregando que vai depender do que foi dito no Salmo 1, né? Sempre fazendo referência de tempo em tempo. Porque Deus, então, usou o Espírito Santo, escolhendo pessoas para compor esses 2 salmos, para deixar como introdutório de todo o livro de Salmos. E um motivo singular é porque esse é o salmo sobre a palavra, sobre a primazia da palavra. Você vai encontrar outro salmo sobre a palavra, até um bem abrangente, que é o 119, mas esse de uma forma sucinta, ele diz muita coisa em forma resumida, condensada, para introduzir. E quando se fala da primazia, é o lugar que a palavra deve ter na nossa vida, a preeminência que ela deve ter, a prioridade, qual a nossa ênfase na palavra. Destaque em nossa vida. Então, esse é um motivo. Sendo o salmo apresentado em seguida todos os demais salmos, então, esse que trata a palavra dá o pontapé introdutório. Deixe-me dizer uma coisa agora. Aqui foram autores diversos, autores diferentes, que relataram, mas que todos, aqui a coletânea, teve a orientação e a supervisão e a inspiração do Espírito de Deus para poder compor essas coisas. Por isso não é um livro qualquer, como toda a Bíblia não é um livro qualquer. Eu sempre fico fascinado com essa parte acerca da Bíblia, porque qualquer pessoa que gosta de ler faz questão por uma literatura relevante, que tem um conteúdo e que a pessoa tem uma noção clara do que está dizendo. Você percebe lá no título do livro e na introdução do livro. Eu não leio um livro sem ler a introdução, né? E até um pouco sobre o autor, geralmente tem lá na contracapa, né? E a gente pode até não entender alguma coisa e gostaria muito de consultar o escritor sobre aquilo, mas ele não existe mais, ou está muito distante. Mas nós temos aqui um livro vivo, que já aqui foi escrito esse salmo 1000 anos antes de Cristo. Então já tem 3.000 anos que ele foi escrito. E é atual. E sabe de algo mais? O autor, que independentemente de quem foi a instrumentalidade humana que Deus utilizou, mas o Espírito Santo é quem inspirou, então o autor está vivo. E nós podemos buscar a ele para procurar entender o que ele disse. E ainda outra, aquela regra da hermenêutica, que é muito importante, cada texto é compreendido no seu contexto. Então, a palavra no contexto da frase, a frase no contexto do parágrafo, o parágrafo no contexto do capítulo, o capítulo do livro e o livro de toda a Bíblia. Então, temos um livro amplo que vai contextualizar aquilo que a gente quer saber, que não entende, então vai procurar onde na Bíblia aparece isso outra vez. Lança luz um pouco sobre aquilo que estamos querendo saber. Pois bem, mas aí é um salmo que trata sobre o valor da palavra e a preeminência que ela tem. Eu não vou perguntar, mas seria bom pensar quem tomou tempo suficiente ou pelo menos um pouco de tempo durante essa semana, se não foi suficiente, mas pelo menos gastou tempo lendo a palavra de Deus. E saber que eu vou ler aqui é confiável, é de Deus, não é do homem. Usou homem sim, mas é de Deus. E ele sabe o que diz. O homem pode não entender, mas é uma questão de tempo, ele vai entender depois.
Já aconteceram questionamentos sobre a Bíblia, e pessoas questionaram, esse personagem que a Bíblia está dizendo aqui, isso não existe, porque na história não tem encanto nenhum na história que esse rei existiu. Aí um dia o arqueólogo que tinha essa indagação, nas escavações lá em Israel, desabou uma laje, ele estava em cima, e ele caiu numa biblioteca. E a biblioteca, os tijolos, era carimbado com o nome daquele rei que ele dizia que não existia. Precisou acontecer isso, né? Precisou acontecer isso, né? Mas é melhor a gente ir pela fé e saber que a Bíblia tem provas cabais da sua veracidade, tanto internas como externas. Internas, ela mesma declara sobre ela. Externas, daquelas provações de pessoas que assim o fizeram. Bem, mas eu falei o Salmo 1, mas eu citei o Salmo 2 também, que é a introdução. E por que o 1 e 2 são introdução? Porque você sabe que isso aqui é sobre a Bíblia, não há dúvida, que trata da lei do Senhor. E o 2 está falando sobre o quê? O ungido de Deus, sobre Jesus. Então, os dois temas grandes da Bíblia, né? Então, duas coisas devemos levar em alta consideração: o valor da palavra e o que ela é para a gente, e que essa palavra revela uma pessoa. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus. Que as Escrituras testificam dele, testificam de Jesus. Então, por isso, é introdução para o livro de Salmo, porque fala da Bíblia e fala do Senhor da Bíblia, fala do Salvador da humanidade, fala sim de Jesus, e mostra qual é a atitude das nações, dos povos, acerca de Jesus. Mas vamos aqui, as divisões do Salmo. Eu li já, mas como chegaram pessoas depois, vou ler já com as divisões. Porque se está tratando do valor da palavra e a primazia dessa palavra, os versos 1 e 2 são chave num assunto, que essa palavra dirige os passos do justo. Olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, esses dois versos está falando da palavra que é quem dirige a vida, os passos da caminhada do justo. Já nos versos 3 e 4, está definindo a postura do justo. Enquanto parte primeiro foi os passos, aqui também no P, a postura do justo. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Então, a postura do justo está definida em contraste com o ímpio, nos versos 3 e 4. Já dos versos 5 e 6, nós temos a terceira parte, que essa palavra distingue a posição do justo. Então, os passos, a postura e a posição. 5 e 6. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
distingue a distinção da posição do justo em relação ao injusto. Está bem claro aqui nos versos finais do Salmo de número 1, Salmo 1. Bem, esse salmo está dando uma bem-aventurança para o homem que não anda no conselho dos ímpios. Esse é o justo falado lá no final do salmo. Esse homem é o justo. E a primeira coisa que está mostrando é algo que ele não faz, não é verdade? Algo que ele não faz. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho, no conselho dos ímpios. Não anda no conselho dos ímpios. Irmãos, isso é muito importante. Em nossos dias é atualíssimo, atualizadíssimo. Porque tem tantos conselhos fáceis por aí, fáceis. Tantos conselhos. O crente tem que avaliar os conselhos que escuta, seja lá de quem for. Já ouvi de pessoas que foram para certos profissionais se tratar e ouviu coisas horríveis. Cuidado com o que escuta das pessoas. Não vá dar atenção sem o filtro da avaliação e da crítica. Você é distinto, você é uma pessoa que tem personalidade cristã. Não vai deixar se levar por qualquer coisa, não. Isso estou falando mais na área da psicologia. Estou falando aqui da medicina em si, mas da psicologia. Até porque, se você prestar bem atenção a esse livro, você vai ter um grande resultado e avanço nos seus traumas internos, com certeza. E vai aprender a se posicionar. Bem, coisas a perder. Parece que está falando sobre isso, né? Tem alguma coisa a perder. É que a Bíblia, meus irmãos, é um livro que fala sobre renúncia. Renúncia. Eu coloquei aqui uma frase que o pastor Leandro Peixoto, parece que não foi dele, ele citou de alguém, que alguém falou, mas a felicidade é fruto daquilo que o justo não faz para poder fazer o que ele deve fazer. A felicidade é fruto daquilo que o cristão não faz para poder ter a liberdade de fazer o que deve fazer. Então tem alguma coisa a sacrificar. A primeira coisa no Jardim do Éden que deu errado foi uma restrição, apenas uma. E toda a liberdade tinha uma restrição. Foi lá que foram bulir. Nessa única restrição que tinha. Foram bulir exatamente lá. Imagine hoje cercado de restrição por aí afora. Tantas situações, precisa muito cuidado. Mas Deus nos deu um livro para a gente se basear nele. Bem-aventurado. Deixa-me dizer uma coisa que a gente está tão acostumado com certas frases, né? Bem-aventurado, você é um bem-aventurado. Essa bem-aventurança aqui, meus irmãos, não é apenas, você é feliz, não é apenas isso, não. É felicíssimo mesmo. É uma abrangência tão grande e inexplicável. É uma felicidade inigualável, que só o crente verdadeiro tem. E que ela pode ser duradoura e permanente. Bem-aventurado. Esse salmo ele era ensinado para as crianças judias. Era ensinado.
Não só esse, mas muitos salmos eram ensinados a memorizar. Já pensou o 119? As crianças memorizavam o Salmo 119, que tem 176 versículos, por aquela organização de 8 em 8, 8 em 8, 8 em 8, até chegar ao final. E Jesus decorou esse salmo quando criança. Ele era uma criança judia ao nível de um judeu autêntico. Ele decorou esse salmo. Ele tinha esse salmo, não só esse, mas toda a palavra ele tinha, claro. E quando ele começa o ministério, qual foi o sermão lá da montanha aberta como? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós. Regozijai e exultai, tenha a alegria do bem-aventurado. Jesus citando, com base no Salmo número 1, no seu ministério, aquilo que era prática na vida dele e que ele sabia. Amém? Irmãos, tenhamos prazer na palavra de Deus. Leamos mais a Bíblia, meus irmãos. Leamos. Eu estou lendo Gênesis em voz alta, para mim mesmo. Está no Instagram, boto no Instagram, para separar, não confundir com nada. Aí boto o capítulo e a data, né? Já li até o capítulo 20. Mas vou prosseguindo. Gênesis é uma coisa que eu estou fazendo, mas tenho que ler outras partes da Bíblia. Mas a bem-aventurança traz regozijo. Regozijo. Você note que para quem foi falado bem-aventurado no Novo Testamento, era um momento de uma êxtase de alegria. Maria, Zacarias, Isabel, né? E assim por diante. Então, o homem que não anda no conselho dos ímpios vai ter conselho errado. Vai ter conselho dos ímpios. Mas não ouça. Escute, mas não ouça. Não ouça. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha aqui, 3 passos. Primeiro, audição. Segundo, ação, parou. Terceiro, sentou. E quarto, manchou a roupa. Você sentando em determinados lugares, no mínimo vai manchar sua roupa. No mínimo. Né? No mínimo. Então tem lugar que não dá. Eu vi vários comentários mostrando sobre o cuidado que nós, como cristãos, crentes, devemos ter, porque isso pode acontecer até no final do culto, ou terminar o culto na frente da igreja, conversinhas paralelas e sai queimando o nome de um, queima o outro, queima o outro, queima o outro. Aí entra a política, aí o irmão acaba com esse nome de Jesus, vamos ter cuidado. Se alguém falar, irmão, não fala isso agora não. Deixa para lá, deixa quieto. Aquela frase, deixa quieto. Bora orar por ele. Cristina Bel. Eu devia. Ela dizia, os meninos, Cristina, Satanás é demais, né, Cristina? Tentou um jovem, disse o nome do jovem, entregou o jovem. Ele está fraco e fora da igreja. Aí uma oportunidade, pensando o que ele vai dizer sobre o diabo, né? Aí ele disse, é muito trabalhador. O diabo é muito trabalhador. Não falou nem do diabo. Ela teve cuidado. Mas nós devemos ter cuidado, irmãos, vigiar. Olha, o salmista lá na frente diz que ele orou a Deus que o Senhor coloque guarda na porta da minha boca. Você bota um pitbull na sua porta, capa preta,
labrador. Aí o salmista disse: Senhor, bote um guarda, foi Davi que disse isso, na porta da minha boca. Ele não queria dizer besteira, não. Ele tinha uma luta contra isso, ele não queria dizer besteira, não. Aí, vamos orar pelo nosso Brasil cristão, né? Nossas igrejas, nossos líderes, e possamos desejar ter um guarda de Deus na porta da boca, para a gente poder selecionar e ter cuidado no que falar. Os amigos de Jó foram visitar ele, disseram besteira, não foi? Findaram dizendo besteira com o pobre do Jó. Já estava mal e o povo ainda querendo acabar com ele. Aí Deus depois repreendeu eles. Se você nem falou sobre ele direito, nem falou nem sobre mim direito. Não disse a verdade sobre mim. Sobre Deus eles não disseram a verdade. O Elifaz, especialmente, que não fez direito, né? Então, nossos passos é para ser dirigidos pela palavra de Deus. E a forma de agir, de sentir e de nos posicionar é muito importante. Eu tenho dito que estou procurando ser um crente melhor. Quero ser um crente melhor. Quero melhorar. Para com meus irmãos, para com todos, as famílias, as crianças, os jovens. Para a gente ser uma bênção na vida de cada um e ver florir para Jesus. Amém? Florir para Jesus. A palavra também define a postura. Isso está no verso 3. Eu fico regozijado. Versos 1 e 2 e o 3. Porque o 2 havia dito sobre o prazer que o justo tem na palavra de Deus, né? O prazer na lei do Senhor. Essa lei aqui, meus irmãos, sabe qual é essa lei? É o Torá, é o Pentateuco, os 5 livros da lei. O prazer na lei do Senhor. Deuteronômio, por que ele tem esse nome, Deuteronômio? Um nome tão grande, né? Deuteronômio, né? Isso significa repetição. Repetição da lei. E note que Deuteronômio repete a lei todinha que foi dada em Êxodo. E depois que apresentou, capítulo 5, aí no capítulo 6, aí tem uma chamada. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, sentado em tua casa, em tua mesa, ao deitar-te, ao levantar-te, andando pelo caminho. Porque aqui disse que na lei do Senhor medita, quando? De dia e de noite. Não é que você vai andar direto dia e noite. Mas é que você está com a vida dirimida por essa palavra. É isso aí que está dizendo. Ele vai com a mente, que a mente é rápida, né? A mente é rápido. Antes de acontecer coisa, a mente já direciona. Então, você vai lembrar aquela coisa que a palavra diz. Vai lembrar aquilo que a palavra diz. Então, e Deus treina mais e mais nossas mentes nesse sentido. É o Espírito Santo que faz isso. Faz isso. Meditar de dia e noite na palavra de Deus. Aí, ele é como árvore. Ele, aqui é a postura, já é como árvore plantada junto à corrente de águas. Tem certas plantas que não precisa plantar. Ela nasce por conta própria e prolifera, não é, irmão Hélio? Carrapicho, bredo. Essas plantas assim, né? Erva danina, malícia, né? Malícia. Macambira. Nasce por conta própria lá. Por conta própria. Mas a árvore mesmo, certas plantas, tem que plantar e ter cuidado.
E aqui foi plantado às margens das águas, na beira da água, do bongue, do rio. Então, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Você não foi alguém que caiu assim como um carrapicho e apareceu. Não. Deus lhe plantou. Valorize isso. Você foi plantado. Você não nasceu assim por acaso, como um espinheiro, não. Você foi plantado. Você é um crente batista, salvo, regenerado pela palavra de Deus. Deus lhe plantou. Amém? Deus lhe plantou para Ele. Para Ele. E você deve ser uma bênção como uma árvore é. Essa árvore aqui, ela está com as suas raízes no lugar certo. Na vertente de águas. Na vertente de águas. Isso faz com que, no tempo certo, fruto certo. No tempo certo, produção. Independente do ano, seja bom ou ruim. Isso é importante porque nós estamos em tempo de pandemia. Estamos em tempo de pandemia. E é nesse tempo que Deus quer que você mostre onde estão as tuas raízes. Está bebendo de que fonte? Olha como Jesus disse, parecido com isso, com esse salmo lá em João 7. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Beber água é bom ou é ruim? Parece que é melhor beber água quando está com muita sede. A água é boa demais. A água é muito boa quando você está com sede. Né? Quem já caçou aqui? Caçou. Você, de 10, 11 horas da noite, em cima de uma serra, morrendo de sede, acha uma fonte de água. Vai com sapo, com tudo. Ou água boa. Ou água boa. Quer lá saber de sapo, que nada. Ou água boa. Né? Você tira os cachorros doidos de perto e bebe a água. Quer água. Com excesso, quer água. Ou água boa. Aí Jesus disse, olha, a água boa está ali. Quem tem sede, vem a mim e beba. Aí ele explica mais. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior acontece o quê? Fluirão rios de água. Isso é alegria, gente. Isso é alegria. Isso é alegria. Depois ele fala que essa alegria ninguém poderá tirar. Ninguém. É o bem-aventurado. O homem feliz de Salmo 1 aqui. Pois bem, aí estamos no tempo de pandemia. Pode não ter muita coisa que lhe traz alegria, mas depende de onde está vindo, onde estão suas raízes, onde estão fincadas suas raízes. Porque disse lá, no devido tempo dá seu fruto. Não pare de frutificar, não para de frutificar. Eu tenho cuidado com aquele adágio, né? Tá tudo bem, pastor? Não, tudo bem não. Eu estou bem. Mas não está tudo bem não. Eu disse, não estou dizendo a verdade, não está tudo bem não, mas eu estou bem. Por causa de Jesus. A gente está bem por causa de Jesus. O mundo vai estar desmantelado, pior. Está bem não. Mas graças a Deus por Jesus, nos dá vitória, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Então disse mais, cuja folhagem não murcha. Júlio César, não murcha não, né? Não murcha, né? Bem, um animal quando murcha as orelhas, um burro, um jumento, é porque quer morder, não é? Ou dar coice. Não seja desse jeito. Não seja desse jeito, né? Tem até o CDzão, o long play de vinil antigo, né?
Aí tinha Rubens Lopes contando história para crianças. Aí fazia lá, batia lá. Gente que morde. Gente ou bicho? Porque bicho é que morde, cachorro morde. Mas gente mordendo gente? Quem viu uma caçada dessa foi o apóstolo Paulo. Aí leu o texto de Gálatas. Vós os mordeis uns aos outros. Lá em Gálatas. Eu gostava de passar para as crianças essa parte aí. Mas na realidade, o burro quando murcha as orelhas, cuidado. Mas o crente não vai murchar, aqui murchar de secar. De secar. Não vai secar. Não vai secar a sua folha. Começa murcha, depois seca e cai, né? E se acaba. Aí, lembra Ceciro, né? Gosta de cantar aquele hino antigo. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Mas a vida do justo não é assim, isso é o homem sem Deus. Ele cantando sobre o homem sem Deus. É como uma folha seca, caída no chão. João Batista falou sobre isso também, ele disse que a palha o vento leva e vai ser lançado no fogo. O fogo inextinguível. Mas o justo não. Então, aqui está falando da postura, a posição, a postura do justo, porque falando dos passos é a postura, mas vai para a posição do justo agora. Então, mas segue mais o verso número 4. Os ímpios não são assim. Não, ele murcha à toa. Sabe o que é o emboá? O emboá? Em alguns lugares chamam gangolô. Gangolô. É aquele bicho que fica redondo, parecendo uma fita médica de pedreiro. Tem umas 40, 50 pernas, né, o emboá. Aí ele vai. Aí ele vai. Se alguém toca nele, ele enrola. Enrola. Então o crente não é para ser assim. Tocou, não vou mais. Não dá mais não. Não, você não emboar não. Você é um crente que não murcha à toa não. Você frutifica, você vai avante, você é feliz, você é abençoado, você é bem-aventurado com Jesus, em qualquer tempo, sol quente, sol frio, seca, inverno, você tem água vertente, permanente, perene aqui, correntes de água, é água perene, uma vertente de água, é bom brincar com água, viu? É bom, eu já brinquei com água muito, né? Lá em Minas Gerais, eu fazia rios, né? Desviava as rotas, fazendo riozinho para brincar. É lindo brincar com água. Aí chegava um poço, aqueles bongos, um poço. E aqueles peixinhos, mas não era muito peixe não, mas você viu o fundo do poço lá, e eu pulava dentro, né? Pulava dentro. Água cristalina, mas a vertente de água perene, alimentando essa árvore, faz ela feliz e frutífera e verde. Verde, frutífera e feliz. E feliz. Muito bem. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Pensa que vai vencer Deus, não. Está sentenciado já. Já está dada a sentença dos ímpios. Os pecadores não vão permanecer na congregação dos justos. Está escrito aqui, meus irmãos. Se segura aí com Jesus. Ele te ama, nós te amamos, queremos a bênção de Deus para a sua vida. Mas a gente não vai garantir segurar todo mundo, não. Só aqueles que estão com as raízes fincadas, consolidadas. Vamos procurar ajudar para as pessoas entenderem isso e se estabelecer mesmo. Pois o Senhor conhece o caminho dos ímpios. Deus conhece cada caminho. Olha, espera aqui, antes de terminar de ler isso aqui.
muitos questionamentos de muitas pessoas, críticas até da Bíblia. Por que Deus não acaba com o mal de uma vez por todas? Não tem esse vírus mortal no mundo? Por que Deus não acaba com tudo isso? Acaba com quem é ruim? Tira todo mundo que é ruim? Por sua causa. Por sua causa. Ele não acaba, porque se for acabar, você vai junto. Esse é o problema. Não tem nenhum bom. Não tem nenhum bom. Até porque a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Não diz? Aí você, mas aqui está falando o justo, o justo. O justo. Tudo bem? Pergunta você. Quem foi que viveu aqui na terra sem nunca ter transgredido a lei de Deus? Quem foi que viveu aqui na terra sem nunca praticar o pecado? Só Jesus. Está aí. É nele que nós somos justificados. É nele. Esse salmo aponta também para Jesus, é claro. O outro é diretamente messiânico, esse aqui já aponta para o messiado de Jesus. E nos faz justificados. A palavra justificados, o justo é aquele que é justificado por Cristo. E justificado justificação é o ato judicial de Deus mediante o qual o pecador arrependido que deposita sua fé em Jesus, havendo se arrependido de todos os seus pecados, é declarado justo aos olhos de Deus e livre de toda penalidade e condenação do pecado. Por causa de Jesus, então Deus não vai ver a gente, ver Jesus. Note que ele lá no batismo disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Lá na transfiguração também. Então em Jesus, Deus tem alegria em você também, porque você está em Jesus. Não estás, é perigo, está no caminho dos ímpios. 2 homens, 2 caminhos, 2 vidas, mas que também 2 destinos. Qual é o teu? Se cuida. Deus